Olá pessoal, eu sou o Léo, sou psicólogo e eu tô aqui de novo hoje para conversar um pouco com vocês sobre behaviorismo radical, para variar. Hoje eu quero começar uma série de vídeos que eu tô denominando como inimigos da verdade, porque me incomoda profundamente como que muita gente só mente na internet, assim, não somente na internet, mas fora dela, mas de maneira geral pessoas mentem e eu acho que não dá pra ficar assim, né? Eu acho que a gente que tem a informação correta tal qual ela é, a gente tem a obrigação de vir aqui e contrapor essas mentiras que pessoas eventualmente contam aqui na internet de maneira indiscriminada. Mas isso não se resume à internet, porque pessoas mentem acerca do behaviorismo. Até nas universidades, né, vocês vão encontrar livros contando mentiras, vocês vão encontrar livros conhecidos, livros famosos, né, de grandes autores reconhecidos, mentindo, né, contando mentiras. Enfim, isso me incomoda bastante, especialmente dentro da psicologia e mais especificamente com o behaviorismo radical. Então, a mentira que eu queria conversar com vocês a respeito hoje é que o behaviorismo ignora a subjetividade. Esse é um clássico. É praticamente me diga que nunca leu uma palavra de behaviorismo sem dizer que nunca leu uma palavra. É só dizer isso. Né? É, e a discussão que eu queria fazer com vocês hoje é basicamente entender o que é subjetividade, o que a gente está falando quando a gente fala de subjetividade e o que o behaviorismo tem a dizer acerca disso. Bom, vou passar aqui. A primeira coisa que eu trouxe foi algumas definições, né? Então eu trouxe primeiro o mais básico possível, uma definição de dicionário, assim, bem simples, né? Que é subjetividade, tá? Qualidade de subjetivo, individual, particular, relativo ou próprio do indivíduo. De novo, né? É uma definição de dicionário, muito simples, até aqui nenhum problema. Qualidade do que se expressa, pontos de vista e julgamentos de valor próprio da pessoa, de seus sentimentos e preferências. Aqui já está um pouco mais alinhado com o senso comum, né, com aquilo que a gente entende quando a gente fala de subjetividade no nosso dia a dia, a gente está falando de gostos específicos das pessoas, cada um é de um jeito, enfim. O terceiro é condição do que é abstrato, por oposição ao que é concreto. Objeto, objetivo, subjetividade de uma obra de arte. Aí que a gente já tá falando, já tem uma outra passada no senso comum também, que é essa noção de cada um tem seu gosto, né? Enfim, mas definição de dicionário. Aí vem uma definição que vem marcada como filosofia. Condição da atividade psíquica que, relacionada com o próprio indivíduo, é tido por ele como sua. Ficou um pouco mais complexo, mas agora sim a gente está vendo alguma definição dentro da filosofia. E a última é estado psíquico e cognitivo do sujeito, cuja manifestação pode ocorrer tanto no âmbito individual quanto coletivo, fazendo com que esse sujeito tome conhecimento dos objetos externos a partir de referenciais próprios. Nessas duas definições que estão marcadas como filosofia, a gente vê a palavra psíquica e psíquico e cognitivo nas duas definições. E isso é um viés. Né? É um viés muito claro que há um nosso senso comum de a gente pensar em termos de cognitivismo, pensar em termos de mente, né? Pensar em termos de até de alma, né? Dado que a gente vive numa cultura ainda muito religiosa. Então, assim, o primeiro ponto é esse, né? Do que a gente está falando quando a subjetividade é alguma dessas coisas? Geralmente não. E se eu quiser ser honesto com as críticas e com mentiras, né, que são esperadas em relação ao behaviorismo, eu preciso me endereçar às versões mais complexas e não essas. Mas a gente tem que partir de algum lugar. E eu queria fazer um adendo. Eu estou chamando de mentira e não de erros, não de equívocos, não estou usando nenhum tipo de eufemismo para isso, porque eu não vou usar eufemismo para pessoas que têm acesso ao conhecimento verdadeiro, que têm acesso ao que a coisa é de fato e fica mentindo. Por exemplo, o Robert Sapolsky, que muitos de vocês devem conhecer, tem vídeos no YouTube onde ele afirma coisas falsas sobre o behaviorismo. É só mentira, não tem outra palavra, né? Assim, ele é um doutor de uma grande universidade, ele tem plena capacidade de ler um livro e ver que ele está errado. Então eu não vou pegar leve, assim, de resumir a palavra, diminuir. Não, ele tá mentindo, é mentira. Eventualmente, alguns de vocês que podem estar assistindo podem cometer equívocos, podem não saber, podem não ter tido acesso. Às vezes um professor de vocês mentiu para vocês, o que também é muito comum dentro das universidades, né? Quando a gente está falando de linhas contra-hegemônicas, assim como a gente vê muita gente mentindo acerca do marxismo, a gente vê muita gente mentindo acerca enfim, uma miríade de temas, com o behaviorismo não é diferente, né? O que não significa aqui um ataque às universidades, mas a forma como a gente disponibiliza o conhecimento para pessoas que estão vindo do ensino médio, chegando agora na graduação, descobrindo agora como é que as coisas funcionam, e a gente acaba tendo que colocar, às vezes, profissionais que não têm informação na área para lecionar sobre aquela aula. É um problema de estrutura, mas de forma alguma isso significa um ataque à qualidade ou à idoneidade das nossas universidades. Bom,
O segundo ponto é aqui, quais definições possíveis então a gente pode falar quando a gente está falando de subjetividade? Né? Eu trouxe, de novo, bem básico, né? O que a Wikipédia em português está dizendo de subjetividade? Eles colocam lá aqui, subjetividade é entendida como o espaço íntimo do indivíduo, e essa palavra é importante. Ou seja, como ele instala sua opinião ao que é dito no mundo interno, com o qual ele se relaciona com o mundo social, que é o mundo externo, resultando tanto em marcas singulares na formação do indivíduo, quanto na construção de crenças e valores compartilhados na dimensão cultural que vão constituir a experiência histórica coletiva dos grupos e populações. Então, quando a gente está falando aqui na definição de Wikipedia, a gente já está se aproximando um pouco mais da definição filosófica que às vezes é utilizada para criticar o behaviorismo, mas ainda assim está bem generalista, está muito amplo, e eu acho que é uma definição que poucos de nós vão discordar de maneira geral. É claro que em determinadas teorias, em determinadas linhas, né, a gente vai ter uma complexificação disso aqui, vai ter uma especificidade um pouco diferente. Algumas linhas não vão falar em indivíduo, indivíduo no sentido de um ser indivisível, né, aquela coisa unitária, outras vão. A noção de mundo interno e mundo externo pode ser diferente, em teorias diferentes, enfim, mas aqui a gente já consegue concordar, pelo menos acho que de maneira geral, que a gente pode entender esse funcionamento específico de cada pessoa como parte da subjetividade, pelo menos, né, para a gente ter um solo comum. A segunda definição que eu trouxe é uma definição um pouco complicada, mas é interessante a gente falar sobre ela também, que é a definição encontrada na psicologia histórico-cultural. Por que é um problema? Porque o próprio Vygotsky não trouxe uma definição muito clara do que se entende como subjetividade, mas ele traz o conceito de vivência que é próximo o suficiente e já nos ajuda a pensar sobre isso. Então eu trouxe essa citação aqui, que é um trecho de um livro traduzido pela Zoe Prestes, se não me engano, do Vygotsky, puxando algumas aulas, né, algumas aulas que ele deu enquanto ainda estava vivo. E aí o trecho diz o seguinte: vivência é uma unidade no qual se representa de modo indivisível, por um lado, o meio, o que se vivencia, né, a vivência está sempre relacionada com algo fora da pessoa, e, por outro lado, como eu vivencio isso. Então aqui a gente já percebe uma divisão entre o eu e o mundo externo, né, entre duas instâncias diferentes, que não é uma divisão tão clara assim como pode ser em linhas cognitivistas, por exemplo, mas é uma divisão que existe. Ou seja, as especificidades da personalidade e do meio estão representadas na vivência. O que foi selecionado do meio, os momentos que têm relação com determinada personalidade e foram selecionados desta. Os traços do caráter, os traços constitutivos que têm relação com certo acontecimento. Então, de novo, a gente está vendo aqui uma delimitação muito clara da função do ambiente, ou seja, do meio onde aquele sujeito, aquele organismo está vivendo, o quanto que isso vai impactar na constituição daquele sujeito, né, daquele organismo, enfim, a palavra que vocês preferirem. Aí ele continua, né? Sempre lidamos com uma unidade indivisível das particularidades da personalidade e das particularidades da situação que está representada na vivência. Então, o que a gente entende como subjetividade de maneira geral, dentro da psicologia histórico-cultural, vai estar muito próximo, não é a mesma coisa, mas vai estar muito próximo da noção de vivência, no sentido de que a vivência vai ser a constituição total das experiências que aquele sujeito, das experiências sociais que aquele sujeito teve e como que isso se representa em uma situação específica, num momento específico daquela vida. Porque, de novo, a gente está em constante movimento, a gente está em constante transformação e é impossível você encontrar a essência de um ser humano, enfim, de uma pessoa através de qualquer tipo de psicologia. Então, as mais honestas vão dizer exatamente isso aqui que o Vygotsky está colocando, que é uma questão de estamos sempre em movimento e sempre em relação com o meio. Acabei de notar que tem um pequeno erro de digitação aqui, mas enfim, espero que ninguém tenha se matado por isso. A terceira definição foi a que eu classifiquei como humanista, de maneira meio grosseira, né? E admito que é uma maneira meio grosseira. E aí eu trago duas citações. Uma da Ana Angélica Gomes, que é um trabalho dela de 2021, que ela... E assim, isso aqui é só o abstract do trabalho, tá? Não é uma citação direta do texto. Eu trouxe especificamente o abstract porque deixa muito claro de onde ela vai partir e para onde ela vai. E é aqui que ela vai chegar. Então, a gente não presume que pessoas estão mentindo nos abstracts do seu trabalho. Bom, ela coloca aqui, conclui-se que a obra
Fenomenologia da Percepção, que é uma obra do Merleau-Ponty, que é o que ela está debatendo no trabalho dela, se não me engano, apresenta uma subjetividade que, apesar de encarnada e singular, não pode ser vista a partir de uma perspectiva individualista, que prescinda de um mundo vivido compartilhado. Então, mais uma vez, a gente está vendo mais uma definição de subjetividade que passa, dessa vez, não somente por uma separação entre o eu e o mundo em que o eu existe, mas um mundo compartilhado, ou seja, uma perspectiva que não é individual. Então, a gente já está começando a entender aqui, talvez, o que fica mais claro no Vygotsky, mas na citação que eu trouxe não fica tão claro assim. Mas saibam que isso está colocado na psicologia histórico-cultural, que é impossível falar de vivência, de subjetividade, de qualquer constituição do sujeito se a gente não estiver falando dessa constituição em sociedade. Nós somos macacos sociais, a gente vive junto, não tem como viver separado, não faz sentido. Separado a gente tem fala, a gente não se desenvolve separado. Então, necessariamente, a compreensão do que significa ser humano precisa passar por um mundo compartilhado. E aqui a Ana Angélica é muito feliz em colocar essa conclusão. E aí eu trouxe também uma citação não, né? Uma ideia que está colocada no livro do Sartre, O que é Subjetividade, de 2014. Muitos de vocês devem ter um conhecimento, pelo menos superficial, né, de quem é Sartre, o que Sartre defendia, etc. Ainda que seja aquela coisa super de Instagram, né, que as pessoas falam de ser humano está condenado a ser livre, etc, etc e tal. Mas, enfim, não vou apresentar o autor aqui, porque eu presumo que vocês já pelo menos saibam quem é. Nessa obra, a ideia principal de subjetividade que o Sartre vai trazer, ela vai passar por uma noção de liberdade de escolhas, ou seja, o ser humano está em constante desenvolvimento, em constante descobrimento de si, através dessas escolhas contínuas, escolhas das quais nós não teríamos como fugir, dessa constante relação com o mundo, no sentido de que o sujeito não possui uma essência. A construção da noção de eu vai passar por um eterno movimento de descobrimento do mundo, um eterno movimento de não saber o que se é, não saber o que se é. Eu acho que é a melhor forma de colocar isso, né? E não sabendo o que se é, age-se então sobre o mundo, e a partir dessas ações, a partir da praxis no mundo, essa subjetividade vai sendo construída. Eu não preciso dizer para vocês que não tem nenhum absurdo aqui, né? Talvez a gente vai discordar em termos de liberdade de escolha, a gente vai discordar em termos de conhecimento, talvez, mas grosso modo a gente está falando até agora da mesma coisa, né? São definições diferentes que fazem recortes diferentes, mas a gente meio que está concordando aqui que, grosseiramente, subjetividade é aquela característica que torna cada ser humano único, cada ser humano diferente entre si, cada um é de um jeito. E é interessante pontuar aqui que, em conversa com alguns colegas, eles me trouxeram que falar de subjetividade enquanto aquilo que nos difere uns dos outros fica um pouco deficitário se a gente não fala de outras características não psicológicas. Porque até então a gente está discutindo behaviorismo, discutindo psicologia aqui, então a gente acaba ficando meio fechado nessa noção de percepção, de ideia individual, só que existem outras características que também deveriam compor aquilo que a gente entende como subjetividade, né? Como, sei lá, a cor do seu cabelo, a sua altura, traços físicos, enfim, elementos não psicológicos, né? E que, enfim, dentro do behaviorismo isso é pão comido, né? A gente já compreende isso com muita tranquilidade, mas muitas vezes pode acabar passando despercebido na conversa. Então é bom deixar claro, né, que existe essa limitação, pelo menos quando a gente fala apenas de subjetividade psicológica. Eu trouxe uma outra definição, que não é exatamente uma definição também, mas enfim, é mais uma observação, que na Enciclopédia de Filosofia de Stanford não existe um verbete para a subjetividade, né? Subjetividade é um sub-item, que eu até marquei ali embaixo, né? É um sub-item dentro do verbete de consciousness, que é o verbete de consciência. Isso, novamente, já passa por um viés, né? Aqui, quando a gente está fazendo o debate acerca de consciência, a gente não está debatendo algo que a gente não acha que tem efeito no mundo, ou algo que não existe. A gente já está meio que presumindo que existe algo que, de maneira geral, é a consciência, etc., e que ela tem qualidades, né? Uma dessas qualidades, nesse verbete de Stanford, seria a subjetividade. Eles apontam muito na direção como é que chama? Do epifenômeno, da qualia, dessas experiências subjetivas que só podem ser entendidas, compreendidas a nível individual. Então eles citam aquele artigo do Thomas Nagel, né,
que é como é ser um morcego. Então, os seres humanos jamais saberiam como é a experiência subjetiva de utilizar a ecolocalização, porque nós não temos essa capacidade. Então, a gente nunca vai saber como é essa habilidade. Então, portanto, essa capacidade seria uma marca muito subjetiva daquela constituição física, biológica, filosófica, existencial do morcego. Enfim, aqui já começa a ganhar uns outros recortes, mas, de novo, a gente ainda está falando grosso modo da mesma coisa, né? A gente está falando ainda do tipo de diferença. Aqui, nesse verbete da enciclopédia de Stanford, a gente já começa a acrescentar essas diferenças físicas como parte constitutiva do que a gente vai chamar de subjetividade. Mas aqui a discussão vai para um outro lado, porque filosofia estadunidense se perde no personagem e fica aí, né? Fica aí. Não sei se o Thomas Nagel é estadunidense, mas enfim. Essas linhas de discussão são muito tipicamente estadunidenses, apesar de outros autores de outros países participarem. Enfim, né? Acho que vocês entenderam. E por fim, né, eu queria trazer uma não definição, né, que é uma noção quase de petição de princípio, não é exatamente isso, mas é próximo o suficiente, que é quase uma não definição. Então, se você define... Porque o behaviorismo tem uma definição de subjetividade. E aí, as pessoas, para atacarem essa definição, elas dizem que subjetividade é a mente, é o psiquismo, é os estados internos, é a vontade, é o inerente do ser, é o inconsciente. É uma série de invenções que as pessoas têm que tentam colocar dentro da definição para que, por consequência, a definição do behaviorismo esteja colocada para fora. Por quê? Porque o behaviorismo não fala em mente, o behaviorismo não fala em inconsciente, em alma, em psiquismo, em nada desses termos que eu coloquei na tela. O behaviorismo fala em comportamento. A gente vai falar em comportamento em todas as suas facetas, em todos os seus formatos, mas a gente vai falar, grosso modo, de comportamento, de ambiente, de natureza, enfim, né, de todos esses elementos que, de fato, influem no nosso comportamento, que vão influir naquilo que nós somos e tal. Mas existe essa crítica, e essa eu acho que é a mais comum e a mais rampeira, assim, né, de dizer que se o behaviorismo não fala de mente, então o behaviorismo está ignorando a subjetividade. Isso é petição de princípio, né? Você está basicamente me dizendo que só dá para falar de subjetividade se for falar sobre mente. E, portanto, né, a única conclusão lógica é que o behaviorismo, então, não falaria de subjetividade. E aí, sim, dentro da cabeça de quem compra essa tese, beleza, verdade, né? Fica aí você no seu parquinho que a gente vai falar, a gente vai conversar sério aqui, conversa de adultos a gente faz aqui. Mas de maneira geral não dá para levar isso a sério, né? Basicamente você delimita o próprio cercadinho e fala, vocês estão do lado de fora, então vocês estão do lado de fora porque vocês já estavam do lado de fora. Não. A gente não precisa de conceitos como mente, psiquismo, inconsciente, nada disso para definir subjetividade. A gente não precisa, né? Em nenhuma linha da psicologia. Você consegue, e eu trouxe vários exemplos aqui, desde o mais senso comum, mais básico, até algumas definições um pouco mais elaboradas, e nenhuma delas você precisa da noção de mente ou de inconsciente para definir subjetividade. Então eu trago aqui, finalmente, como que behavioristas radicais entendem a subjetividade. Antes, é importante fazer um adendo que não existe só o behaviorismo radical. Existem outros tipos de behaviorismo, existiram outras correntes dentro do behaviorismo que talvez em grande medida perdem força, mas continuam existindo. Então, quando algumas pessoas, por exemplo, dizem o behaviorismo ignora a mente, né, ignora pensamento, ignora... Essa crítica é uma crítica acertada se for feita ao behaviorismo metodológico, ao behaviorismo do Watson, ou seja, aquele behaviorismo que é anterior ao behaviorismo radical. Quando a gente chega no behaviorismo radical, que é a filosofia da ciência que vai embasar a análise do comportamento, a gente não vai ignorar esses elementos que são tidos como eventos privados, né? De maneira alguma. A gente vai compreender eles por uma outra maneira e a gente consegue explicar, enfim, descrever o fenômeno tal qual ele é em toda a sua plenitude, sem precisar ignorar absolutamente nada e também sem precisar apelar para mente, desejo, vontade, crença, enfim, nenhuma dessas entidades mágicas, né? Nenhuma dessas ficções explicativas, como o Skinner vai chamar. Então, agora sim, vamos à definição do behaviorismo radical, do que é a subjetividade, né? A gente vai entender a subjetividade como a somatório total que dá as características únicas de um determinado organismo. Esse somatório total dessas características vai passar por esses três elementos que eu coloquei na tela: filogenia, ontogenia e o elemento cultural. Nem todos os organismos que existem vão passar por todos esses três níveis de
por esses três níveis de seleção, por essas três facetas diferentes. Por exemplo, é possível que você fale a nível de desenvolvimento de estruturas de Estado, por exemplo, sem falar em filogenia, né? Porque estruturas institucionais não têm genes, mas estruturas institucionais vão ter um recorte cultural e vão ter um recorte das pessoas que passaram por aquela instituição. Enfim, dá para fazer um grande estudo sobre uma série de instituições sem precisar de filogenia. A gente consegue, por exemplo, falar do comportamento de bactérias, de fungos, enfim, de alguns outros organismos, sem falar de cultura, por exemplo, né? Mas quando a gente está falando de ser humano, que é o ponto aqui dessa conversa, né, de subjetividade, a gente está falando de um ser que passa por todos os três níveis. Então a gente vai falar de filogenia, ou seja, a gente vai falar sobre tudo aquilo que faz parte da individualidade, dos traços mais peculiares de uma pessoa, que são derivados dos seus genes ou da sua espécie, né? Então, seres humanos, por exemplo, uma coisa muito prevalente hoje são pessoas ansiosas, né? Pessoas que sofrem de ansiedade, etc, etc. A ansiedade, não ansiedade clínica, ansiedade enquanto fenômeno que acontece no corpo das pessoas, com qualquer pessoa, sem transtorno, com transtorno, enfim, é uma resposta adaptativa de uma espécie específica de macaco, o Homo sapiens, né? Nós. Esses traços independem, grosso modo, da sua ontogenia ou da sua cultura para se manifestar. Porque nós já temos toda uma resposta fisiológica preparada para suprimir o sistema digestivo, para produzir mais suor, para mandar mais sangue para órgãos específicos. A gente tem toda uma organização automática do nosso corpo, né, do nosso sistema nervoso preparado para responder a determinadas contingências, a determinados eventos que não dependem da história de vida de ninguém. É claro, a forma como isso vai se ativar, se isso vai se transformar num transtorno, como isso vai funcionar, vai depender, grosso modo, da ontogenia, né, que é a história de vida de cada um, e da cultura. Mas ninguém deixa de ter a capacidade de responder a isso por cultura ou ontogenia nenhuma, né? Existem traços comuns à nossa espécie e que não podem ser ignorados. No segundo ponto, a gente tem a ontogenia, que significa a história de reforçamento de cada um. Eu até coloquei a imagem ali de uma pessoinha no útero, crescendo, se desenvolvendo e depois morre. Porque tudo isso compreende a ontogenia. Ou seja, toda a sua história de vida, as pessoas que você conheceu, as relações que você teve, a forma como você trabalhou, que tipos de comportamentos foram selecionados em você, que tipo de comportamento as pessoas reforçaram, o seu ambiente reforçou, qual comportamento eles puniram. Todas essas diferenças de vivência que uma pessoa tem vão ser colocadas na ontogenia. No texto que eu mencionei um pouco atrás do Vygotsky, né, sobre essas 7 lições, tem um trecho em que ele fala sobre 3 crianças que passaram que eram irmãos, 3 crianças irmãs, né, que viveram no mesmo lar, com a mesma mãe, a mãe com problemas, etc. E ele vai descrevendo como que esse ambiente doméstico promoveu diferentes formas de reação naquelas crianças. Então, uma criança fica mais ansiosa, uma criança fica com mais medo das coisas, outra criança já fica um pouco mais raiva, enfim, essas coisas, todas essas idiosincrasias de cada uma das crianças e tal. E ele coloca que o ambiente externo à família para aquelas crianças era o mesmo, né? Todas elas faziam parte da mesma família, do mesmo lugar, etc, etc. É interessante esse exemplo, não porque ele está errado ou porque ele está exatamente certo, mas é interessante a gente observar como que não necessariamente uma pessoa, porque viveu na mesma casa que outra, porque frequentou a mesma escola que outra ou qualquer coisa parecida, vai ter o mesmo histórico de reforçamento, porque o mundo é um constante movimento, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, a todo lugar, então a gente está o tempo todo sendo punido, sendo reforçado e enfim, é uma grande bagunça de estímulos que vão sendo, que vão influenciando uns nos outros. E o resultado final é a individualidade de cada um, a subjetividade de cada um, né? A forma como uma pessoa vai ser reforçada a fazer um determinado comportamento nunca vai ser idêntica à forma como outra pessoa vai ser reforçada, que nunca vai ser idêntica à forma como outra pessoa foi punida, e assim por diante, né? A forma como essas operações se estabelecem no comportamento de cada pessoa necessariamente vai ser diferente porque o mundo está em constante movimento, né? Aí é que a gente pode, acho que não somente pode, mas deve voltar àquela noção do Heráclito do Platão, né? Que é o filósofo do movimento. Está tudo em movimento o tempo inteiro, então a gente não tem como necessariamente ter a mesma ontogenia que ninguém nunca, jamais, de forma alguma. É uma impossibilidade ontológica da estrutura da realidade, né?
Então, assim, eu acho que só até aqui já está muito claro que não faz sentido dizer que o behaviorismo ignora a subjetividade, porque em qualquer definição de subjetividade a gente está passando por isso. A gente vai passar por fatores genéticos, por fatores de natureza, a gente vai passar por fatores, às vezes, de sistema imunológico, por exemplo. Então, você ter um sistema imunológico mais forte ou mais fraco vai gerar determinados outros eventos na sua vida que vão mover a sua ontogenia para um lado ou para o outro. É uma grande bagunça, né, em termos de estímulo, a forma como o mundo funciona. Então, não faz sentido dizer que está faltando alguma coisa aqui, né? E ainda assim, a gente tem o terceiro nível, que é o nível cultural. Então, quando a gente está falando do nível cultural, a gente está falando dessas instâncias que vão perpassar o organismo, vão perpassar o sujeito, vão perpassar o indivíduo, mas sem se limitar a ele. Então a gente está falando de idiomas, a gente está falando de Estado-nação, a gente está falando de agrupamentos de povos distintos, a gente está falando de costumes diferentes, a gente está falando de carnaval. São todas essas grandes instituições que vão perpassar os nossos elementos culturais e que de alguma maneira vão também impactar na forma como a gente compreende o mundo. Um grande exemplo. Um exemplo muito fácil de pensar, né, de um determinante cultural para quase todos, para não dizer todos, os cidadãos brasileiros é o racismo, por exemplo, né? Então, o racismo ele vai se apresentar a nível ontogenético para muitas pessoas, tanto para vítimas quanto para perpetradores do racismo, mas de maneira geral ele está muito mais no nível cultural, né? Por isso que não faz sentido, por exemplo, falar em racismo individual, racismo de um para um, porque a gente não está falando de um fenômeno que esteja no nível ontogenético, muito embora um episódio de racismo possa impactar, não somente possa, né? Eu acredito que sempre vai impactar na vida de uma pessoa, vai sempre impactar na história de reforçamento, né, na ontogenia de um sujeito que seja vítima desse absurdo. Então, assim, eu acho que fica muito claro até esse momento como que não faz sentido você entender que o behaviorismo ignora algum tipo de elemento se você não estiver inventando esse elemento, né? É muito fácil você dizer que qualquer teoria ignora qualquer coisa se você inventar essa coisa, né? Uma coisa que eu sempre comento com colegas psicanalistas é que é muito fácil você dizer que todas as outras abordagens ignoram o inconsciente freudiano porque foi Freud que inventou o inconsciente e ele que vai falar do inconsciente que ele inventou. Aí se todo mundo não fala disso, então errados são os outros, né? Ou o que eu comento com outros camaradas que são dessa vez cognitivistas, né? Das linhas das TCCs, enfim, das linhas que tem algum nível de recorte cognitivista, né? Você dizer que um behaviorista ignora a mente, ignora pensamento, tal qual diz o cognitivismo, é petição de princípio, né? Você inventa a noção de pensamento, a noção de sei lá, comportamento desadaptativo, alguma coisa assim, e aí o errado é a outra pessoa de outra teoria que não fala do negócio que você inventou, né? Enfim, eu espero que seja claro até aqui que existe possibilidade de falar em subjetividade sem necessitar de recorrer a esses elementos mentalistas. E aí vem aquela, né? Pô, Léo, mas e os eventos internos, né? E pensamento, e vontade, não sei o quê. Skinner fala extensamente sobre isso, né? Que eu trouxe um trecho de um artigo dele, de um livro dele, que é o Sobre Behaviorismo, tá até aqui, né? Inclusive, né? Sobre Behaviorismo, que ele fala sobre o mundo dentro da pele, descreve tudo isso. Isso é amplamente conhecido para quem lê, né? Para quem estuda, para quem, né, fala do que sabe, não fala do que não sabe, né? Para quem pelo menos tem a preocupação de tentar não falar besteira, né? É muito conhecido. O Skinner fala sobre isso e, assim, eu tô me atendo ao Skinner, mas o behaviorismo não é o Skinner, tá? Existem muitas outras pessoas posteriores ao Skinner, inclusive, que vão discordar de coisas que o Skinner colocou. E ainda assim, a gente vai falar de eventos internos, né? Então tem esse trecho, tem essa parte do comportamento verbal, que ele também vai falar de autocorreção, de autocomportamento, fala de pensamento, fala de uma série de questões que tipicamente são colocadas como eventos internos, como elucubrações da mente ou coisa assim. E esse trecho do Ciência e Comportamento Humano, que novamente ele fala sobre pensamento, fala sobre eventos privados, fala sobre autocontrole, enfim, tá tudo documentado, né? Só que as pessoas não leem, querem mentir na internet para falar besteira. E, de novo, né? Não só na internet, infelizmente. Eu não coloquei aqui, mas no livro Para Além da Liberdade e da Dignidade, que eu vou eventualmente soltar um vídeo aqui em algum momento falando sobre esse livro, ele também comenta sobre esses eventos internos, só que ele comenta isso falando muito mais de um prisma de dignidade e de liberdade. Mas, novamente, né, assim, se as pessoas se dessem o trabalho de ler o negócio antes de criticar, né, ler até para criticar mesmo, né, que fosse o caso, a gente não teria todo esse problema,
né? Então assim, vamos parar de mentir, né, na internet ou fora dela, vamos ler, vamos atrás do conhecimento. Ou se você não quiser ler, não quiser estudar, tudo bem, só cala a boca então, né? É importante que a gente dê a cara, que a gente esteja disposto a conversar, que a gente esteja disposto a falar até para cometer erros, mas ser corrigido quando cometer os erros e de fato corrigir. Não insistir no erro, não insistir na mentira, não difamar o campo dos outros, não difamar o trabalho de outras pessoas, né? Não há necessidade de jogar areia no trabalho de outra pessoa só para você fazer o seu. Você pode fazer o seu, ficar na boa, quietinho aí na sua, sem atrapalhar ninguém, né? Então assim, eu espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado, comenta aqui, a gente continua, faça outro vídeo, a gente conversa a respeito. Posso colocar as referências também se alguém quiser ler mais, se alguém quiser estudar, quiser saber, enfim, a gente está aí para isso. Acho que um grande elemento positivo da internet é permitir que a gente consiga se comunicar de maneira ampla com pessoas distantes que porventura podem acrescentar muita coisa pra gente. E é isso, até o próximo. Valeu!